Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 4 de julho. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E a Igreja também faz memória de Santa Isabel de Portugal, que nasceu em Zaragoza, na Espanha, em 1271, se casou com o rei de Portugal, Dom Dinis, se tornou a rainha, teve filhos, teve uma vida de inteira caridade para com os pobres e enfermos, construindo hospitais e atendimento a eles. E depois de viúva, distribuiu todo o resto de seus bens aos pobres e enfermos e ingressou na vida religiosa no mosteiro das Irmãs Clarissas, em Coimbra, em Portugal, onde faleceu em 3 de julho de 1869. Foi canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1625. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Pois bem, irmãos e irmãs, o Senhor nos chama a segui-lo com fé, coragem e confiança. Aprendamos do apóstolo Mateus estas virtudes e celebremos o chamado de Deus na liturgia que celebramos. Hoje nos leva a perceber que Deus confia no ser humano a ponto de depositar nele a sua missão. E o objeto de Deus não é só garantir descendência, mas que sua mensagem de amor continue chegando aos corações. É bonito perceber o agir de Deus e as escolhas que Ele faz. No grupo dos escolhidos, encontramos gente como a gente. Isso reforça quanto Deus deseja contar conosco na construção do seu reino neste mundo. O Evangelho de hoje relata o chamado que Jesus fez a Mateus, um cobrador de impostos, pessoa mal vista pelo trabalho que exercia, excluído pela sociedade farisaica que julgava e determinava as ações de Deus na vida das pessoas.
Ao escolher o cobrador de impostos, Jesus é criticado. A atitude do mestre não agrada, mas Jesus não está preocupado com isso. Sua intenção é revelar que todos temos a atenção de Deus e o ser humano, contaminado por ideologias, vê neles ainda virtudes junto com maldades. Porém, Deus vê sempre a atitude do nosso coração. Hoje temos outro evangelho do segmento de Jesus que acontece no contexto da vida cotidiana. Jesus chama Pedro e seus companheiros das atividades da pesca e os transforma em pescadores de seres humanos. E chama Mateus desde a coletoria de impostos injustos e das mesas de banquetes e festas dos ricos para convidá-los a uma mesa alternativa, já não de amigos do dinheiro, mas das pessoas, aquelas desprezadas pela sociedade. Convites para serem pescadores de seres humanos e apelos para construir mesas compartilhadas, mesas que sejam inclusivas, para fazer deste mundo uma grande mesa de coração aberto, onde os últimos da história têm uma posição de honra e de dignidade. Somos, irmãos e irmãs, convidados a continuar a vida interior, mas totalmente diferente. Está claro neste texto que o único caminho para ir a Deus é a misericórdia. O culto autêntico consiste em passar a vida fazendo o bem, curando doentes, sentando-se à mesa dos descartáveis do nosso sistema, colocando o mesmo Deus como um convidado a mais e numa festa de casamento ou de toda a humanidade. Sigamos, portanto, o exemplo, por exemplo, de Santa Isabel de Portugal, que hoje recordamos. Pois bem, irmãos e irmãs, como recordamos sempre a primeira sexta-feira de cada mês, ela é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, procuramos participar do apostolado da oração em nossas igrejas e comunidades, participando, se possível, da Eucaristia, da adoração ao Santíssimo Sacramento e intensificamos, portanto, nossas orações, recordando, como sempre, nossos irmãos os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, pelas vítimas de tanta violência e pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.